boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do CID Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E com imenso prazer trago hoje o professor Thiago Nunes, uma referência em matemática no Brasil. Fala, galera! Estou aqui no estúdio do LAC Rio, nessa grandiosa empresa, com o Sidney, CID Concursos, trazendo essa grande aula de português e matemática para o concurso do PEI, município do Rio de Janeiro. Então, meu companheiro e minha companheira, concursaço, salário bacana. Então, hoje nós vamos trabalhar aí, ó, uma aula, uma dobradinha, português e matemática, só bizu especial em cima das questões para que você possa gabaritar a prova, tá? Então, venha conosco e comece, Nunes. Fechado, moleque? Fechou, vamos embora. Vamos lá. Questãozinha de ciclo. Ciclo é periódico, tá? Tá vindo direto aí na sua prova, não só em PEI, mas também em outros concursos, mas como estamos direcionando ao PEI, também vem caindo direto nos seus concursos, tá? Então vamos lá. A sequência de letras a seguir mantém o mesmo padrão de repetição. T, Y, N, I, P, R, H e assim por diante, né? A letra que ocupa a posição 603. Sidney, o que você faria aqui nessa questão? Depende. Se eu tivesse com tempo, eu ia contar 603 vezes. Que é o normal. Ou então, eu ia chutar. Que também é o normal, né? Porém, o que você tem que fazer nessas questões de ciclo? Você vai fazer a contabilidade das letras que vem se repetindo. Tá? Vai fazer a conta. Ó, o que se repete são essas letras aqui, ó. Isso está vindo em bloco. Né? Então, vamos fazer a contabilidade aqui. Sidney, eu sou meio cego. Por favor, faça a contabilidade aqui para mim, por favor. São 7 letras. 7 letras. Então, o que você vai fazer, jogador? Você vai pegar a posição que ele quer, 603, e vai dividir pela quantidade de letras que você tem na repetição, que são 7. Ok? Beleza, vamos fazer a divisão aqui. 60 para 7... 8. 8 vezes 7... 56. Sobra... 4. 43 para 7... Dá 6. 42 sobra... 1. Beleza? Isto aqui, Sidney, o que significa? Que você tem 86. Mas não tem 86 ali, e aí? O que eu faço agora? Não, calma. São 86 palavras completas. Tá. E iniciando a 87, somente na letra T. Tá? Então aqui, por que letra T? Ou seja, primeira letra. Ou seja, se fosse 2, seria a segunda. Se restasse 3, terceira. Restasse 4, quinta. E assim por diante. E se restasse 7? Aí é CH. Então, essa é a grande dúvida. Se restasse 7, você iria conseguir dividir 7 por 7, que ia dar 1 e ia sobrar? Nada. Mas aí se não sobra nada, ia ser o quê? H. Então, resto 0, galera. Resto 0, né? Aqui deu 1. Se restar 0, é a última letra. E isso que eu acabei de falar com vocês é o grande problema, hein? Isso daí quase ninguém sabe. Resto 0, o pessoal fica, restou 0, e agora? Resto 0 é a última letra. Tá bom, galera? Tome esse cuidado aí. Pô, que dica, hein? Eu ia chorar. Agora, galera, passando atrás de mim, olha só. Como combinado, nós vamos intercalar as questões de português e matemática. Nunes começou com a de matemática, eu vou trabalhar aqui uma questão de português. Detalhe, uma questão de português que, para você que vai fazer o concurso de educação infantil do Rio de Janeiro, tem de estar afiado. É questão de acentuação. Caraca, Sidney, mas são várias regrinhas chatas. E é para isso que nós estamos aqui, para facilitar a tua vida. Então, olha só a questão. Assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado. Aí, olha a lista que o camarada coloca aqui. Aí o aluno normalmente senta e chora. Agora, acompanha aqui comigo. Ó. O que a gente vai fazer? Nunes,
Ó, cuidado que eu não sei nada de português. Ó, se liga só. Você na escola aprendeu as vogais A, E, I, O, U. E com certeza o professor, a professora disse a você que as verdadeiras vogais eram o A, o E e o O. E o I e o U ficava como semivogal. Então o que a gente vai pegar? A, E, O e o EM. Por que eu estou fazendo isso? Vamos lá. Galera, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. O que é isso? É onde está a sílaba tônica, a sílaba forte. Quando eu tenho uma oxítona, está na última sílaba. Porra, essa eu sabia. A paroxítona na penúltima sílaba. E a proparoxítona na antepenúltima sílaba. Essa eu sabia. Como é que isso funciona, meu companheiro? Você pega primeiro a oxítona. Então, ó, as palavras terminadas em A, E, O, EM e plurais delas, ou seja, as, es, os e o ens, quando forem oxítonas, elas são acentuadas. Então, ó, oxítona tem acento. Como assim, Sidney? Vamos lá, ó. Sofá. Está na última sílaba, a sílaba forte. Então, é terminada em A, tem acento. Sofás, terminada em AS, tem acento. Café, terminada em E, tem acento. Cafés. Cipó, cipós. Também. Parabéns. Ou seja, toda vez que eu tenho uma oxítona terminada em A, E, O, EM, ou então as, es, os, ens, vai levar acento. Agora, vamos pensar na paroxítona. Sidney, eu nunca aprendi a paroxítona porque são milhões de regras. É verdade, meu companheiro. Então, a angu. Angu não está aqui, meu parceiro. Bangu. Também não está aqui. E... Ah, cala a boca, Nunes. Se liga só, ó. Quando eu pego aqui, ó, a paroxítona, quando terminar em A, E, O, EM, não tem acento. Ou seja, quando terminar por qualquer outra possibilidade, aí terá acento. Por exemplo, a palavra estrela. Estrela, estrela, é paroxítona, mas é terminada em A, não leva acento. Poxa, Sidney, ficou faltando, então, a proparoxítona. O que eu faço com a proparoxítona? Toda proparoxítona tem acento. Sidney, gostei, hein? Mas e o monossílabo tônico, como é que fica? Monossílabo tônico, galera, se é terminado em A, E, O, tem acento. Quem ficou de fora? O I e o U. Então vamos cair para dentro aqui, ó. Chá. Chá tem acento, porque é terminado em A. Agora, aquela palavrinha feia, quando as pessoas estão brigando, que aí a gente... E escreve todo mundo... Todo mundo não, né? Pelo menos uma pessoa não escreve. Aí já estou levando para o raciocínio lógico. Mas a maioria escreve errado, né? É, e tá errado mesmo. Tá errado. Agora, acompanha aqui comigo, ó, turma. A gente tem que pegar a questão que pelo menos um vocábulo não seja acentuado. Então, vamos lá, ó. Letra A, órfão. Então, aqui, ó, tá na penúltima sílaba, ou seja, é uma paroxítona. Ah, Sidney, mas é paroxítona terminada em O, né? Não vai ter acento. E aí, se liga. Tem pelo menos uma regrinha que foge, porque aqui não é uma vogal sozinha, na verdade eu tenho um ditongo. Então, quando eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo, ela sempre vai levar acento. E são palavras fáceis, como água, repertório, relatório, então você já domina. Então, aqui eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo, ó. Órfão, sótão, órgão, sempre tem acento. Ah, Sidney, mas e o tio? O tio é uma marca de nasalização. Agora aqui, ó, táxi, táxi. Então, viu onde é que ficou a sílaba forte? Na penúltima. Então, tem acento, por quê? Porque é terminada em I. E preste atenção, na hora do desespero, é só pensar em A, E, O, EM. I é A, E, O, EM? Não. Então, por isso, leva acento. Agora aqui, ó, balaustre. Caramba, Sidney, essa eu não vou saber fazer, ó. Balaustre. Galera, quando eu tenho hiato, a letra I e U, por exemplo, a palavra saída
e a palavra saúde. Na hora que eu vou fazer a separação silábica, tanto o I quanto o U ficam isoladas. Isso é um hiato. Então, quando essas letras, essas vogais forem a segunda vogal, porque aqui, ó, quem é a primeira vogal? O A. Então, ó, sa, I, da, sa, u, de. Ela leva acento pela regra do hiato. Seja a letra sozinha ou acompanhada do S. Como foi aqui, ó, ba, la, us, tre. É um hiato que está acompanhado do S. Então, aqui não é a minha resposta. Vamos para a próxima. Parabéns. Oxítona terminada em ens. Alguém. Oxítona terminada em en. Também. Mesma regra. Oxítona terminada em en. Próxima palavra aqui. Próxima alternativa. Tátil. Paroxítona terminada em L. Âmago. Ó. Âmago. Eu tenho aqui uma proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuada. Córtex, córtex. Então, eu tenho uma paroxítona terminada em X. Papéis. Eu tenho aqui um ditongo aberto. Ditongo aberto, ei e oi, eles se perderam nas paroxítonas, mas nas oxítonas não. E aí é bom você ficar ligado, por exemplo, nos exemplos heróico e herói. Heróico, eu tenho um ditongo aberto em oi, mas é paroxítona. Aqui a gente perde. Mas herói é oxítona, então a gente não perde. Quem mora no Rio de Janeiro, afinal de contas vocês vão fazer um concurso para o Rio de Janeiro, é só pensar na palavra Niterói. Quando você pega a barca, Niterói tá ou não está com acento? Está com acento porque é oxítona, tranquilo? Agora aqui, ó, ônix é uma paroxítona terminada em X, tem acento. Baú, ó, baú, eu tenho um hiato, então por isso tem acento. Agora aqui, ó, estão vendo que todas as alternativas foram acentuadas? Só sobrou a E. Eu acho que eu sei a resposta. Só sobrou a E. Qual é a resposta? Porra, letra E, né? Não? Letra E, ó. Mas vamos ver por quê. Sou fera. Palavra hífen é uma paroxítona terminada em N, então tem acento. Cipós é uma oxítona terminada em Os, então tem acento. E leem. Leem não tem acento. Antigamente, a gente até aprendia assim, ó, cre, le, de, v. Aí, ao jogar para o plural, a gente duplicava a letra e mantinha o acento. Então, ficava creem, leem, deem e vêm. Tudo com acento. Com o novo acordo, o que aconteceu? Eles retiraram o acento porque eles entenderam que não fazia a menor diferença. E realmente não faz. Eu vou falar eles creem, eles leem, com ou sem acento. E os concursos já estão cobrando nessa batida. Então fica ligado, porque a alternativa, letra E. Então agora, meu parceiro, faça aí uma questãozinha de matemática, deixa eu olhar. Meu Deus do céu, não faço a mínima ideia do que seja isso. Cai pra dentro, Nunes. Agora aí, eu vou passar por trás. Pô, meu Deus do céu. Mas eu não senti nada. Não senti nada. Tá frio aqui, tá frio. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Meninos e meninas, é menino, menino, menina, menino. Menino, 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 menino. Vamos lá. No esquema seguinte, tem-se indicadas as operações que devem ser sucessivamente efetuadas a partir de um número X, a fim de obter-se como resultado final um número 12. É verdade que o número X é. Vamos lá. Sidney, por favor. 7 mais 2. 9. 9. Beleza. Isso é porque eu tenho o início e o meio. Logo, você deu o trabalho para o fim. Beleza. Se eu retirar esse número 7 daqui, e eu quiser... como é que eu falei? Quiser mesmo? É. Se eu quiser encontrar, não é? Se eu quiser encontrar o início, ó, eu tenho o meio e o fim. Aí tu faz o contrário, tu bota 9 menos 2, vai dar 7. Isso aí, 9 menos 2. Porra, sou sinistro. Vai dar 7. Senhores, o que eu quis falar com isso daqui? Quando eu tenho um início e um meio, você consegue atribuir o final. Agora, se você tem o final e o meio, como que você atribui o inicial? Fazendo a tua operação contrária. Esse cara entende, hein? Certo? Então, veja bem, não adianta essa questão aqui, você está aqui com a letra X, aí vem, ó, adicionar 39,
dividir por 4, subtrair 12, multiplicar por 3, encontrei resultado 12. Então não adianta você sair chutando aqui. Até porque, TH, mas eu conseguiria, se caso você tivesse números aqui. Né? Aí você vai falar, pô, testei pela resposta, beleza. Mas aqui eu não tenho teste de resposta. Então não dá para você chutar. Ou seja, o que você vai fazer? Aqui está adicionar 39. Então, ao invés de ser mais 39, vai ser menos 39. Por quê? Você não tem o inicial, só tem o final. Se você só tem o final, você vai ter que trocar todas as suas operações. Dividir por 4, o que você vai fazer? Multiplicar por 4. Subtrair 12, você vai somar 12. Multiplicar por 3, você vai dividir por 3. Ou seja, ao invés de você sair do início para o final, você vai sair do final para o início, porque você tem a resposta final. Tá ok? Então vem aqui comigo, ó. 12 dividido por 3 vai te dar? 4. 4. 4 mais 12? 16. 16. 16 vezes 4? Dá 64. 64. E 64 menos 39? Aí ficou difícil. 25. TH, porra, então a resposta é 25. Mas cadê? Não tem. Então você vai ter que atribuir aqui, ó. Primeiro, Sidney, é par? Não, não é par. Porra, não é par, que você já sabe que não é. Beleza. O que vem a ser um número primo? Você jogador, você jogadora que é da família, primo. É da família. E se você tiver vascaíno, tricolor na tua família, é mais fácil ainda de se entender. Por quê? O que é um número primo, Sidney? Veja bem. Vamos supor aqui que eu tenha o número 2. Vou pegar aqui uma tela branca, posso, Sidney? Pode, à vontade. Posso? 25, tá? Vou pegar uma tela branca aqui. Vamos pegar aqui o número 2. O 2 é par. O 2 é par, tá? Empapar. Eu sei que o 2 é par. E o 0? 0 é par ou ímpar? Ou é neutro? Né? Sempre tem essa. O 2. Número primo. Para que seja número primo, ele precisa ser divisível por 1 e por ele mesmo. Tá? Apenas por 1 e por ele mesmo. Ou seja, o 2, eu consigo dividir o 2 por 1, que vai dar 2. E consigo dividir o 2 por 2, que vai te dar 1. Caraca, ele é primo, então. Ele é primo. Então, o 2 é primo. Tá? Consequentemente, ele é o único número par que é primo. Tá? É o único número par que é primo. TH, pô, mas esse negócio aí de divisões eu não estou entendendo. Se você for vascaíno, você entende bem. Porque para ser número primo, Sidney, basta ter 2 divisões, segunda divisão. Eu tenho que ter uma segunda divisão. Tá? Logo, se você é vascaíno, você já é primo. Por que tu não falou do Botafogo? Porque o Botafogo é Botafogo é parceiro nosso. Parceiro do LAC. Então a gente não pode muito falar do Botafogo. Agora, Sidney, se eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, o número 6. Já sabemos que ele não é primo, né? Não, porque não é. O único número par que é primo é o 2. É o 2. Né? Então vou pegar aqui, ó. Eu consigo dividir por 1, que vai dar 6. Consigo dividir por 2, que vai dar 3. Que vai dar 3. Consigo dividir por 3, que vai dar 2. E consegue dividir por 6, que vai dar 1. Ou seja, se você é torcedor do Fluminense, do Macaé, do Madureira, você sabe que você não é primo. Por quê? Para que seja primo, eu tenho que ter uma segunda divisão. Vascaíno. Para que não seja primo, eu tenho que ter a terceira divisão. Entendeu? Entendi. Se você tiver uma terceira divisão,
você já não é mais primo. Tá? Então o Flamengo é o quê? O Flamengo é o concurso, a gente não pode julgar, porque o Flamengo, né, é Incaível. incaível. Tá certo? Então, beleza. Então, já sabemos que a nossa resposta foi 25. É primo? Já sei que não. Não é. Porque eu consigo dividir por 1, por 5, não é verdade? E por 25. Então, se eu já tenho uma terceira divisão, ele não é primo, ok? Vamos lá. Então, já eliminamos duas aí. Já eliminamos duas. Não é par e não é primo. Divisível. Eu já por sei a 3. resposta. Já sabe? Já sei. Eu já sei. Agora eu já sei. Divisível por 3. Como que você sabe se o número é divisível por 3? A soma dos seus algarismos tem que estar na tabuada de 3. Tá na tabuada de 3, Sidney? Não. Não tá. Não tá. Não tá. Não tá na tabuada de 3. Então ele não é divisível por 3. É um quadrado perfeito. É um quadrado perfeito. 25 dentro da raiz, lá vai dar 5. É isso? É isso. Caraca, moleque. Tô lembrando das paradas aqui, ó. Então, gente, quadrado perfeito. Quadrado perfeito é o número que você consegue extrair uma raiz quadrada. Tá? Então, raiz de 25, 5. Caraca, eu sou um gênio. Beleza? Então, ele é um quadrado perfeito. Ele é um gênio. É perfeito. É porque eu tô um quadrado perfeito, igual o Bob Esponja, engordei pra caramba. Vamos lá então, agora vamos fazer a próxima questão. Pô, show de bola essa questão aí, cara. Eu tô achando difícil essas questões de matemática, hein? Tem que estudar, hein, gente? Ó, vamos lá, ó. Questão de língua portuguesa. Questão de concordância, meu companheiro. Concordância é extremamente importante. Vai com certeza cair na tua prova. Então aqui, ó. A concordância está correta em... Aí, ó. Devem haver profissionais competentes nas salas de aula. Do pelo faz-se tapetes. Bateram 8 horas o relógio da igreja. Sopa é bom no inverno. Quando chegar os livros, ficarei satisfeito. Caraca! O que eu vou fazer aí, Sidney? Então vamos lá. Vamos acompanhando. Na primeira, eu tenho uma locução verbal. Então eu tenho que trabalhar a concordância com a locução verbal. Vamos ver se essa primeira está certa. Então vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Já que o camarada botou devem haver, eu vou trabalhar assim também, ó. Deve ou devem haver dúvidas e deve ou devem existir dúvidas. Sidney, por que você está trabalhando o haver e o existir? Muito simples, olha só. Na prova, quando você vai trabalhar concordância verbal, o que é a concordância verbal? É a relação entre o verbo e o sujeito. Isso você aprende na escola. Agora, você já sabe que é um pouquinho além. Na verdade, é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Mas mesmo assim, você tem de identificar o sujeito. Eu tenho 3 tipos de sujeito. O sujeito simples, que está dentro do determinado, e o composto. Então, ó, determinado, que tem o simples, o composto e o desinicial. Eu tenho o indeterminado, que eu tenho 2 situações, com o verbo na terceira pessoa do plural, sem o referente, ou então com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. E eu tenho a oração sem sujeito, que eu vou ter 4 situações também para trabalhar. Então, ó, 3 tipos: o determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. Essa oração sem sujeito sempre cai na tua prova. Então, olha só quais são as 4 paradinhas que você já viu na aula aqui comigo. Verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele é um verbo impessoal, caracteriza uma oração sem sujeito. Verbos fazer e estar, indicando o tempo ou clima, também caracterizam uma oração sem sujeito. Verbos que expressam fenômenos da natureza no sentido real, também caracterizam uma oração sem sujeito. E o verbo ser, indicando o tempo. Então aqui, ó, quem eu botei? O verbo haver e o existir. É uma locução verbal, que eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. Quem é que manda? O principal. Quem obedece? O auxiliar. Então acompanha aqui comigo, ó. Verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. E o verbo existir? Ele é verbo pessoal. Como assim, Sidney?
Somente o haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é impessoal, ou seja, não tem uma pessoa para concordar, e é por isso que ele caracteriza a oração sem sujeito, ficando no singular. Agora, o existir, o ocorrer e o acontecer, eles são verbos pessoais, significa que tudo que está relacionado a eles é o sujeito. E aí acompanha a regra da locução verbal. Se o verbo principal é impessoal, ele não tem sujeito, então o auxiliar fica no singular. E se o verbo principal for pessoal, o auxiliar vai concordar. Com quem? Com o sujeito. Porque quando eu tenho o verbo haver caracterizando a oração sem sujeito, o que está relacionado a ele funciona como objeto direto, ou seja, não tem sujeito. E se não tem sujeito, não existe motivo para alguém da estrutura verbal ir para o plural. Todo mundo tem que ficar no singular. Agora, se o verbo principal é pessoal, significa que ele tem sujeito. Então, dúvidas aqui com o verbo existir é sujeito, e alguém tem que concordar com ele. Quem? O verbo auxiliar. Por isso que eu tenho deve haver dúvidas e devem existir dúvidas. Inclusive, tem um funk da locução verbal para você poder gravar. Tiaguinho vai lembrar que é da época dele. É assim, ó, galera, anota aí, já que você está vendo a videoaula, está escutando bonitinho, pode voltar, pode escutar mais vezes, então é assim, ó. Chorar pra quê? Vou te dizer, agora sim tu vai aprender. Pare e pense um pouco mais, e desespero aqui nunca mais. Demorou? Vamos lá! Se liga aí na locução verbal. Se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. Mas se o VP for pessoal, ele vai concordar. Demorou? Vamos lá! Então, meu companheiro, agora você já sabe. Gostou da musiquinha, Tiaguinho? Até pica, moleque. Caraca. Agora, olha aí, ó. Tá vendo que o camarada botou aqui, ó? Devem haver profissionais competentes? Não tem como, porque se o verbo principal é o verbo haver, e o verbo haver aqui está no sentido de existir, ele é verbo impessoal. Quando o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. E o camarada quer a correta, então a letra A está errada. Letra B, do pelo faz-se tapete. Aí o aluno pensa, ué, tá certo. Pô, é assim que eu vejo no dia a dia, vender-se casas. Galera, quando eu tenho um verbo acompanhado do pronome ser, eu tenho de ficar ligado se a voz é ativa ou passiva. Como é que eu faço isso, Sidney? Eu tenho dois tipos de vozes passivas. Na verdade, o que é a voz passiva? É aquela na qual o sujeito sofre a ação. Eu divido em voz passiva sintética, que é menor, ou seja, verbo mais pronome ser, e eu tenho a voz passiva analítica, que é maior, composta de uma locução verbal. O que a gramática pede para você fazer? Ela pede para você tentar passar para uma voz passiva analítica. Caso você consiga, é porque você tem ali uma voz passiva sintética. Diz para mim, dá ou não dá para eu dizer que tapetes são feitos? Dá, não dá? Então, se eu consigo transformar numa voz passiva analítica, é porque aqui eu tenho uma voz sintética. Quer outro bizu? Galera, qual é o verbo na voz ativa que pede um objeto direto? É o verbo transitivo direto. Por que eu estou dizendo isso? Na voz ativa, teoricamente, segundo a gramática tradicional, o sujeito pratica a ação e o objeto direto sofre a ação. Na hora que eu passo para a voz passiva, o camarada que pratica, ele continua praticando. Por exemplo, Tiago comeu o bolo. Isso é a voz ativa. Para passar para a voz passiva, eu vou cruzar. Então, o Tiago vai continuar praticando a ação na passiva e o bolo vai continuar sofrendo a ação na passiva. Só que eu vou mudar a função sintática. O bolo vai passar a ser sujeito e o Tiago vai passar a ser o agente da passiva. Então, vai ficar, o bolo foi comido pelo Tiago. Só que aí é o seguinte... A não ser se o bolo for alguém, né? Agora aqui, ó, é verbo transitivo direto? Quando eu faço questão de vozes verbais, é só procurar o verbo transitivo direto. Tem verbo transitivo direto mais pronome ser, este pronome aqui, ó, vai ser uma PA, uma partícula passivadora. E se tem partícula passivadora, é porque tem sujeito paciente. É só mais uma forma de tentar fazer, mas eu acho que você já teria feito antes. Você conseguiria colocar tapetes são vendidos. Se aqui é sujeito, galera, o verbo tem que concordar com o sujeito. Então não pode ficar faz-se tapete, tem que ficar fazem-se tapete. Então a letra B também está errada.
Agora olha a letra C. Então, só um momento. Então, Fala, garoto. em casa, você até falou de cá, vende-se casas e tem vendem-se casas. Isso, na verdade, Thiago, tem que ser assim, ó. O que acontece para o camarada errar no dia da prova? Ele visualiza assim, ó. Vende-se casas nas plaquinhas do dia a dia. É assim que ele visualiza. E ele vai achar que está certo. Sem contar que ele vai parar para pensar, ué, vende-se casas, alguém está vendendo. Mas eu sei quem é que está vendendo? Eu não sei. Então ele vai automaticamente pensar que é um sujeito indeterminado. E é assim que o falante comum da língua pensa. Imagina, seu Joaquim tem um terreno com 3 casas e vai botar uma plaquinha. Ele vai botar casas para mostrar que tem mais de uma. E como ele é o vendedor e ele não colocou o nome dele, ele vai se indeterminar. Só que a gente está trabalhando em cima da gramática tradicional. E para a gramática tradicional, quando eu tenho um verbo transitivo direto mais um pronome ser, este pronome ser é uma partícula passivadora. Isso mostra que tem um sujeito paciente. Mas eu sequer precisava pensar nessa estrutura. Bastava eu tentar jogar para a voz passiva analítica. E eu consigo ou não consigo dizer são vendidas. Quando eu coloco casas são vendidas, a palavra casas funciona como sujeito. É óbvio que é um sujeito paciente, porque não está praticando ação de nada. Mas ao fazer isso, eu mostro que na frase vende-se casas, casas é sujeito. E aí é o seguinte, se casas é sujeito, o verbo tem que concordar. Então, e aí, meu companheiro, gostou dessa super aula? Então venha para o CID Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil.